irmãos, a paz do Senhor, vamos ficar de pé. Obrigado, Giba. Amém. Quem hoje aqui confundiu o inimigo? Eu confundi o inimigo, porque ele pensava que eu ia ficar na cama dormindo. Ele se enganou, eu estou aqui, amém? Senhor, hoje nós vamos abrir aqui com o Salmo 33. Abram, por favor, suas Bíblias no Salmo 33. É um salmo de louvor ao nosso Deus. Amém? Já está até aqui. Vamos lá. Exultem no Senhor, ó justos, aos que são retos, fica bem louvá-lo. Olha só que coisa linda. Aos que são retos, aqueles que guardam os princípios de Deus, que andam nos caminhos do Senhor, fica bem louvá-lo. Louvem o Senhor com harpa, louvem-no com cânticos na lira de 10 cordas. Cante-lhe um cântico novo. Toquem com arte e com júbilo. Então aqui o salmista está falando, cante-lhe um cântico novo. O Senhor nos chama nessa manhã para cantar um cântico novo, um cântico de gratidão a Ele, porque se a gente está aqui, é porque Ele está nos sustentando, porque ninguém que está aqui não está passando por nada, né? Cada um tem suas lutas, tem seus desafios, mas Ele nos chama nessa manhã para cantar para Ele. Canta um cântico novo para o Senhor. Na hora que a Tayaná estiver aqui louvando, que você possa, se entregar para o Senhor, verdadeiramente, falar, Senhor, eu estou aqui em gratidão a Ti, adorá-lo verdadeiramente, amém? E aí fala assim, porque a palavra do Senhor é reta, e todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito. A terra está cheia da bondade do Senhor. Então, o salmista nos convida a cantar de alegria a esse Deus, por causa do poder dessa palavra aqui que Ele deixou para a gente. E aí fala assim, os céus, por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Ele ajunta em montão as águas do mar, e em reservatório encerra os abismos. Que toda a terra tema o Senhor, que tremam todos os habitantes do mundo, pois Ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Isso aqui é uma grandiosidade. O nosso Deus, Ele fez isso aqui, esse mundo aqui, Ele que criou, Ele que fez tudo. E pelo poder da palavra dele, a palavra dele tem muito poder e ele é grandioso. Ele pode fazer o impossível. Nós temos orado por pessoas que aos nossos olhos, o que aquela pessoa está passando é impossível de acontecer. Você olha para o Ryan, que a gente ora, o Adriano, que a gente ora, com olhos humanos, a gente fala assim, meu Deus, não vai dar certo isso, mas para Deus nada é impossível. Ele é grandioso em tudo. Ele fez os céus, a terra e tudo que há. Amém? E no versículo 10 fala assim, o Senhor frustra os planos das nações e anula os intentos dos povos. O plano do Senhor, ele dura para sempre. Os intentos do seu coração por todas as gerações. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que Ele escolheu para a sua herança. Aqui, na verdade, Ele está se referindo a Israel, mas também a todas as nações que decidirem servir ao Senhor. Todas as nações que decidirem servir ao nosso Deus vão ser abençoadas, amém? E vão ser protegidas por Ele. No 13 fala assim, o Senhor olha dos céus e vê todos os filhos dos homens. Do lugar de sua morada, observa todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Então, Ele está presente em todos os lugares. O Senhor está presente. E aqui está dizendo que Ele nos observa.
Então o Senhor está o tempo todo lá nos observando o nosso agir, nossas atitudes, nosso proceder. Ele nos conhece como ninguém, nada pode ficar escondido aos olhos do nosso Deus. E no 16 fala: não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livre o valente. O cavalo não garante a vitória, apesar de sua grande força, a ninguém pode livrar. Então, o próprio rei aqui, ele não pode se salvar. A única pessoa que pode nos salvar se chama Jesus Cristo. Só Ele tem poder para salvar. Homem nenhum pode se salvar. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem. Você teme ao Senhor? Amém. Então os olhos dele estão sobre nós, sobre os que esperam na sua misericórdia. E o Senhor fala na sua palavra que essa misericórdia se renova a cada manhã. A cada manhã, quando a gente acorda, as misericórdias chegam. Na palavra de Deus falava do maná que chegava todos os dias, não era? Assim são as misericórdias do Senhor. Elas são derramadas sobre você. As misericórdias de ontem já passaram. Hoje nós ganhamos novas misericórdias desse Deus. Amém? E fala assim aqui, ó. Eis que os olhos para levar o tempo. No 20, nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Então nós devemos esperar no Senhor, com a certeza de que Ele vai vir ao nosso auxílio. Nós não estamos abandonadas. O Senhor, quando Ele foi para os céus, ficar ao lado do Pai, Ele enviou o Espírito Santo, e o Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo está presente, creia. Ele já está aqui no meio de nós, porque na palavra fala, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então o Espírito Santo já se faz presente nesse lugar. E aí ele fala que nele o nosso coração se alegra. Se a gente quer se alegrar numa coisa e a gente ter uma alegria verdadeira, essa alegria a gente só tem no Senhor. O mundo, essas coisas todas que existem, é uma alegria assim que flui rapidamente e acaba. Mas quem tem a sua alegria no Senhor, que espera nele, que confia nele, tem uma alegria verdadeira. E no 22 fala: seja sobre nós, Senhor, a sua misericórdia, como de ti esperamos. Amém? Então, às vezes, nos falta força, nos falta coragem para enfrentar umas situações que se levantam. Mas a gente tem que lembrar a nós mesmas o tempo todo. Você tem que falar para a sua alma assim o tempo todo: Deus é a sua proteção, Deus é a sua provisão, Deus é o seu sustento, é seu alívio. Amém? Então, nessa manhã, o Senhor nos convida a louvá-lo, a louvarmos e cantarmos um cântico novo. Amém? Então vamos orar e depois nós vamos estar louvando. Ó Pai amado, Pai querido, louvado e engrandecido seja o Teu nome. Senhor, chegamos aqui, Senhor, diante de Ti, diante do Teu altar, Pai, para Te louvar, para Te glorificar, para dizer, Senhor, que Tu és maravilhoso, para dizer que não existe outro Deus, somente o Senhor. Nós amamos a Ti, queremos prestar nessa manhã o perfeito louvor a Ti, Pai. Mas, Senhor, somos pobres, pecadoras. Senhor, queremos Te pedir agora, Pai, perdão pelos nossos pecados, Pai. Perdão se ofendemos pessoas, perdão se fizemos coisas erradas, Pai. Senhor, que nessa manhã, Senhor, o Senhor possa contemplar o nosso coração, Pai. Senhor, se o meu coração estiver, Senhor, petrificado, Senhor, por tudo que a gente vem passando, por todas as coisas, Senhor, nessa hora, transforma o nosso coração, Pai, em um coração de carne, Pai, um coração que é sensível à Tua presença. Senhor, nós estamos aqui para dizer que Te amamos,
Essa igreja é tua, o trono é teu, tu já estás assentado no meio de nós, amém? Ó Senhor Jesus, passeia no nosso meio, Pai, que todas as pessoas que chegaram aqui sejam abençoadas por Ti, e Senhor, aquelas que ainda estão, Senhor, em casa, em dúvida se vem ou não vem, Senhor, pega pela mão, Pai, traz, Senhor. Ó Senhor, quero te pedir também que Tu cerque a nossa igreja com muralhas de fogo. Senhor Jesus, cerca, Senhor, cega o inimigo, Senhor, como um dia, Pai, Tu cegaste o inimigo quando Ló estava naquela casa, Senhor, com os anjos, Pai, e aqueles homens queriam fazer mal a ele. Tu cegou, Senhor, o inimigo não achou a porta, que o inimigo não acha a porta do nosso coração. Que nessa manhã o inimigo não acha a porta da nossa mente. Senhor, faz da nossa mente cativa somente a Ti. Senhor, alinha corpo, alma e espírito a Ti, Pai. Que nada venha nos dispersar, que a gente não perca, Senhor, o foco de estarmos aqui para prestarmos o louvor a Ti. Senhor, o culto não é para nós, o culto é para Ti. Senhor, estamos aqui com corações rendidos a Ti. Senhor, Tu conheces o nosso coração. Entregamos essa manhã diante de Ti, diante do Teu altar, e já Te agradecemos, Pai, por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos louvar. Glória a Deus. Glória a Deus. Bom dia, minhas irmãs. Paz do Senhor. Glória a Deus. Quantas podem dizer ao Senhor: Pai, Tu és grande. Grande é o Senhor. Você pode começar a deixar essas palavras saírem pelos seus lábios e entoar louvores, como a Adriana acabou de falar, para nós entoarmos um cântico novo. Cântico novo é de adoração ao Senhor. Comece a dizer ao Senhor: Deus, obrigado. A Ti toda honra, todo louvor, toda adoração. Senhor, Tu és grande. A Ti toda adoração. Obrigada, Senhor, pelas Tuas grandes obras. Obrigada, Senhor, pela Tua bondade em nossa casa, em nossa vida. Obrigada, Senhor, pelos Teus livramentos, pela Tua doçura, pela bondade com que o Senhor tem guiado cada uma de nós. A nossa casa depende de Ti, nossa família depende de Ti, a nossa vida depende de Ti. Você pode erguer suas mãos e dizer: Senhor, Tu és grande. Grande é o Senhor, maior do que todas as minhas dificuldades é o meu Senhor, maior do que todas as minhas preocupações é o meu Senhor. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, grande é o Senhor, grande é o meu amado, é o Rei da minha vida. Grande é o Senhor, Suas grandes obras não têm fim. Seus planos, Seus projetos, o Seu amor, Seus olhos estão sobre nós. Aleluia. Você pode dizer isso comigo? Grande é o Senhor. Aleluia. Grande é o Senhor. Aleluia. Suas grandes obras não têm fim. Aleluia. Seus olhos estão sobre mim. Aleluia. Seja exaltado aqui, Senhor, de toda honra, toda adoração, todo louvor. Seja agradecido nessa manhã, Pai. Vamos cantar juntos. Grande é o Seu amor, derramado em
Obrigada, Senhor, porque os teus olhos estão sobre nós. Obrigada porque tu és conselheiro, Espírito Santo. Obrigado pelos teus conselhos, pelo que o Senhor tem nos ensinado. Obrigado porque tu és fiel em todo o tempo. A ti seja a honra, a glória e o louvor. Em espírito e verdade te adoramos nessa noite. Perdão. Nessa manhã. Vamos adorar o Senhor. Te adoramos.
Ti e para a Tua glória, para a Tua glória. No centro da vontade do Senhor. Ali podem ter lutas, podem ter guerras, podem ter oposição, mas se você está no centro da vontade do Senhor, como foi lido, o Senhor é um escudo ao nosso redor. É Ele quem nos guarda. Como os montes cercam Jerusalém, assim é o Senhor ao redor do seu povo. O Senhor é quem nos guarda. Senhor é quem nos guarda. Cada situação serve para nos fazer crescer em íntima comunhão com o nosso Deus, em conhecimento do nosso amado, para amá-lo mais, para conhecê-lo mais, para se entregar mais a Ele. É tudo para Ele, Ele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Criadas para amar e adorar ao Senhor. Filha amada, não se contente com menos que isso. Não se deixe levar por uma vida que tenha menos do que se entregar completamente ao Senhor, amando e adorando a Ele com a sua vida. Nós fomos feitas para amar ao nosso Deus. É isso que preenche tudo dentro de nós. É isso que faz a nossa casa, a nossa vida ter sentido. É o Senhor, é a vida de Deus em nós e através de nós. A isso fomos criados, para isso existimos, para adorar ao Rei dos Reis. Seja engrandecido, Senhor. Seja exaltado, Senhor. Seja engrandecido, Pai. Uma última vez. Pra te adorar. Vida de Deus, glória a Deus, grande é o Senhor. Continua adorando ao Senhor. Se o mar se agitar e tudo escurecer e parecer que nós não vamos sobreviver, lembra, o lugar mais seguro do mundo é no centro da vontade do Pai. Se Ele mandou, a gente vai. Sente
milagre acontecer, eu posso crer e descansar em Deus. Nada temerei, nada temerei. Eu sei que não estou sozinho, o Todo-Poderoso meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Eu posso crer e descansar em Deus. Aleluia. Obrigado, Senhor. Sua voz. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Eu posso crer e descansar em Deus. Sua palavra não falha, sua palavra não falha, sua verdade não falha. Mesmo se eu falhar, Mesmo se eu falhar, o Senhor está pronto para me perdoar se eu me arrepender. Mesmo se eu falhar, se eu errar, o Senhor está pronto para nos fazer restaurar o caminho se nós nos arrependermos. Que o Senhor nos ajude nessa jornada. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Os nossos acertos, os nossos erros, tudo nos ensina e é para o nosso crescimento, é para a nossa transformação. Obrigada, Senhor. Ajuda-nos, Espírito Santo, que se o Senhor não nos revelar onde temos errado, é impossível saber. Conduze-nos, Senhor. Conduze-nos, amado Senhor. Conduz tua igreja, conduz cada uma de nós, conduz cada um de nós. A ti seja a honra, a glória e o louvor. Aleluia. Aleluia. Vamos interceder pelo nosso país. Tu és o Deus dessa terra. Tu és o Rei deste povo. És o Senhor desta nação. Ninguém é como o nosso Deus. Tu és o Deus dessa terra, tu és o Rei deste povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és
intercessão. Por isso, nessa hora, levante suas mãos. Levante suas mãos ao redor deste bairro, ao redor desta igreja, ao redor, para todos os lados dessa nação, por todos os lados. Comece a profetizar. Profetize vida. Olha ao Senhor pedindo: Senhor, cura essa nação, cure este bairro, cura esta cidade. Traga libertação sobre a nossa terra, traga cura sobre a nossa terra. Senhor, intercedemos, Senhor, primeiramente pelas famílias, Pai, pedindo que haja um avivamento no meio das famílias, Senhor. Que o Senhor seja o Senhor de cada lar, que o Senhor seja o Senhor de cada coração, de cada pai, de cada mãe, de cada filho, de cada irmão. Alcança, Senhor. Senhor, enche, preenche, abre os olhos, Senhor, desperta o teu amor nos corações, para que te sirvam com integridade, para que o amor do Senhor, em nome de Jesus, preencha cada coração e transforme as famílias, converte o coração dos pais aos filhos e dos filhos, em nome de Jesus, aos seus pais, em nome de Jesus. Que haja cura nas famílias, cura nos relacionamentos, cura em cada coração, em nome de Jesus. Pai, nós te pedimos pelos nossos jovens, Pai, em nome de Jesus, toma a nossa nação em tuas mãos, protege a mente dos nossos jovens, protege o coração, Senhor, guarda das mentiras que estão sendo faladas, liberta, guarda a identidade, guarda a alma dos nossos filhos, dos nossos jovens, que eles sejam fiéis ao Senhor, que eles tenham encontro contigo. Alcança, Senhor, faz caminhos para que cada um deles te conheça, Senhor. Firma a identidade dos nossos jovens em ti, Senhor, que cada um deles seja tochas vivas onde eles estão, que façam diferença na escola, na faculdade, no meio dos seus amigos. Guarda-os, Senhor. Eles não são qualquer um, eles são teus servos, eles são teus filhos, eles são instrumentos teus. Guarda o coração e a mente de cada jovem, quebra todo tipo de seta, destrói todo tipo de armadilha, protege os jovens da nossa nação, alcança aqueles que te pertencem, Senhor. Tem misericórdia em nome de Jesus. Pai, nós oramos. Aleluia. Nós oramos pela nação. Ó Pai amado, Pai querido, Senhor, nessa hora, Senhor, eu clamo a Ti pelo nosso Brasil. Senhor Jesus, o Brasil é teu, o Brasil te pertence. Senhor Jesus, o legislativo, executivo, judiciário é teu. Levanta teus filhos que estão lá naquelas assembleias, Pai. Levanta um povo, Senhor, que ora. Senhor, que nós possamos colocar o nosso país em tuas mãos, Senhor. Porque, Senhor, a olhos humanos, o Brasil parece não ter jeito, mas nós não vivemos pelo que nós vemos, nós vivemos pelo que nós cremos, e nós cremos no Deus desse país, e o Deus desse país é Jesus Cristo. Amém. Louvado seja o teu nome, Pai. Senhor, faz mudanças, Pai, que essas leis, essas coisas, Senhor, que o homem impetra, essas coisas que o homem tenta burlar, modificar, Senhor Jesus, que sejam quebradas, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Senhor, eu quero também, Senhor, te pedir que tu possa levantar o teu povo que teme ao Senhor. Senhor, eu quero te pedir que tu levantes, Pai, os fiéis, Pai, para estarem orando por essa pátria. Nós moramos aqui, devemos orar por aqui. Senhor, a oração do justo pode muito em seus efeitos, Senhor. Nós somos o teu remanescente fiel. Ó Senhor, eu sei, Pai, que os homens fazem planos, que
os homens arquitetam quedas de homens, de tudo. A maldade está cercando todos os lugares, Pai. Mas o Senhor, do seu trono, ri. O Senhor ri. Homem nenhum pode fazer nada se não for com a tua liberalidade, Senhor. E nessa manhã nós queremos te pedir: abençoa a nossa pátria, abençoa o nosso povo. Senhor, abençoa, Pai, o teu povo que é fiel a ti. Ó Senhor, eu sou grata, Senhor, porque eu tenho um Deus que luta por mim. É um Deus que luta por mim, é um Deus que luta pelo povo. Tu és um Deus que luta por nós. Faz a tua obra nesse país, Senhor, que venha um vento de avivamento nas igrejas. Um vento de avivamento nas igrejas, Pai. Senhor Jesus, que os homens parem de querer ficar se adorando. Nós só temos uma pessoa para adorar e esse é Jesus. Senhor, foca, abre os olhos dos pastores, Pai. Abre os olhos espirituais desses homens para eles verem que eles estão indo para o caminho errado. Mostra o caminho certo. Que eles sejam pastores e não mercenários. Que eles sejam pastores e não sejam, Senhor, assalariados. Ó Senhor, abençoa os pastores do nosso Brasil. Que eles levem as ovelhas a estarem em pastos verdejantes, Senhor. Senhor Jesus, abençoa o Brasil. Abençoa o teu povo que sofre. Abençoa, Senhor. Eu quero te pedir também, Senhor, pelo presidente. Senhor, eu sei que muitos falam: eu não vou orar pelo presidente. Mas, Senhor, se tu colocaste aquele homem lá, é pelo teu propósito. É pelo teu propósito. E eu oro, Senhor, que tu venhas, Senhor, resgatar o coração desse presidente. Porque para ti, Senhor, ninguém está perdido. Se o Senhor quiser modificar o coração dele, o Senhor vai modificar. Amém? Vamos orar pelo nosso Brasil. Que a cada manhã a gente possa colocar esse país nas mãos de quem é o dono. Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Amém e amém. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer aqui. Oh, glória! Quem crê que grandes coisas o Senhor vai fazer pela Taquara? Quem crê que esses homens que hoje estão fazendo essa bagunça aqui vão sair, bater em retirada? Quem crê que a Taquara vai ser conhecida como um bairro de paz? Amém? Nós estamos aqui, nós somos o farol para essa região aqui. Então vamos orar sempre por esse bairro e por todos os outros bairros do Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro não pode ser mais conhecido como local de prostituição, de tráfico, de nada disso. Amém? Outra coisa, grandes coisas o Senhor está fazendo aqui na nossa igreja. Amém? O Senhor, Ele reina, Ele
Ele já está aqui no trono. Ele está já impetrando coisas aqui. O Senhor já está modificando o nosso ambiente. Amém? E nós temos que cooperar com Ele. E como nós cooperamos com o Senhor? Orando. Convido você a orar pela sua igreja, a orar pelos pastores da igreja. Amém? Ó Senhor, obrigada por essa manhã. Obrigada por esses louvores que tenham sido agradáveis a Ti, Senhor. Oramos para agradecer, Senhor, a Ti, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Grandes coisas. E eu creio que infinitamente mais Ele tem para essa igreja. Infinitamente Ele tem para a vida de vocês, de cada um de vocês. Deus tem infinitamente mais. Amém? Vocês podem sentar. Primeiro abraça a irmã do lado, dá um bom dia. Amém? Engraçado, engraçado, engraçado. Deixa eu achar meus apontamentos aqui. Não deixa de falar com ninguém não, hein, pessoal? Não deixa não. Até o final desse culto, tente falar com todo mundo, amém? E engraçado que eu estava lá no gabinete com a minha sobrinha, e teve uma hora que eu peguei ela e comecei a dançar com ela. Ela, tia, você está alegre? Eu falei, minha filha, hoje eu confundi o inimigo, então eu estou alegre. Eu estou alegre porque o que ele queria era que eu não viesse para cá. Ele fez tudo essa semana para que eu não chegasse aqui. Mas em nome de Jesus, aquele que vive e reina, inimigo nenhum tem poder. Amém? E que você também saiba fazer isso. Quando você começar a se sentir assim meio caída, meio triste, fixa seus olhos no Senhor. Senhor, Tu és a minha proteção. E fixa e anda, não fica parada. Ora. Não estou com vontade de orar, ora a si mesmo. Não estou com vontade de louvar, louva a si mesmo. Porque se a gente for parar para pensar, eu não tenho nada para falar com Deus, se ajoelha que Deus vai começar a botar várias coisas para você orar. Amém? E vamos para os nossos anúncios, que eu vou fazer bem rápido. Nós temos o culto de oração toda terça-feira, que nós estamos orando pela nossa igreja, orando aqui pela região, orando pelas causas que cada um traz. Então, é toda terça-feira, 9h30. Temos o culto de quinta, que nós estamos estudando o livro de Provérbios, sempre às 19h30. Então, quem puder, venha para esse culto. Nós temos aprendido. Eu acho que o pastor falou que a gente já está 3 anos estudando Provérbios. Eu acho que foi isso que ele falou. 3 anos. Meu Deus. Estamos no 19, capítulo 19. Mas a gente vai vencer em nome de Jesus, porque grandes coisas a gente tem aprendido com esse livro. Amém? Vou falar das nossas campanhas de ação social. Nós temos a campanha do quilo. Quem puder continuar contribuindo para a campanha do quilo, é só escolher um desses alimentos não perecíveis e trazer. E nós estamos com uma, que eu posso dizer assim, deficiência, com pasta de dente e sabonete. Esse mês, assim, eu peço que quando você for comprar o arroz, que você vai doar, lembra de trazer uma pasta de dente também, que vai estar ajudando. Eu vou trazer o feijão. Lembra de trazer um sabonete, porque vai estar nos ajudando a montar as cestas básicas. Amém? Nós temos o trabalho do Luz na Noite, que saiu ontem. Graças a Deus foi uma bênção. Temos para o dia 2/9, próximo sábado, o abrigo infantil e a doação de sangue. Esses 2 vão ser no dia 2. E vamos ter visita ao hospital hoje, Hospital Lourenço Jorge. Eu queria fazer parte do Lourenço Jorge, dessa visita, porque tem a visita interna e externa. A interna entra um grupo e o outro fica evangelizando
os parentes que estão ali fora, que também estão necessitando de uma palavra, não é? Porque quem está lá dentro já vai receber também a palavra de Deus, e também fora. Então, a gente precisa que pessoas se filiem a esse ministério, porque está sempre em deficiência. Nós não temos pessoas suficientes para estar dentro e fora. Então, vocês conversando com amigos, se você fala assim, pô, você não gostaria de participar do Visita Hospitais? De repente, a pessoa só está esperando um convite, né? Então, hoje mesmo, eles vão estar saindo daqui. Vai ser hoje às 2h30, né, Regina? 1h sai daqui? 2 horas lá, né? Então, 2 horas lá no Lourenço Jorge. O irmão Marcelo vai estar lá, o Marcelo Porreca, e ele vai estar orientando lá a divisão de quem vai ficar. Eu participei muitos anos, quando eu era da freguesia, do Ministério de Visita Hospitais. E eu gostava desse ministério, sabe por quê? Porque as pessoas estavam ali deitadas, elas não podiam sair, então elas eram obrigadas a me ouvir. Aí eu falava, elas ficavam quietinhas lá, ouvindo, amém, amém, amém. Eu falava, você quer sair daí? Vamos embora, vamos crer que Deus pode todas as coisas. Aí realmente, passava um tempo, a gente ia fazer a visita no outro mês, cadê aquela irmã? Já foi embora, glória a Deus. E assim a gente ia fazendo a obra de Deus. Então, Visita Hospitais é um ministério lindo, é assim, é trazer, sabe, assim, a palavra de Deus para pessoas que estão ali numa coisa limite, né? Tá sozinha, às vezes a família não pode acompanhar e você está ali passando o amor de Deus para as pessoas. É muito bonito, muito importante. E amanhã nós temos culto às 9h30 e também às 18 horas. Convido todos a estarem na casa de Deus, a separarem o domingo para o Senhor, porque às vezes a gente acha assim, eu só vou domingo de manhã. Vou para esse negócio de ficar indo todo dia para a igreja, toda hora para a igreja. Eu vou ser sincera, não é porque você é mulher de pastor. Não. Mesmo quando eu não era mulher de pastor, mesmo quando eu não era tipo assim, não tinha nenhum cargo na igreja. A partir do momento que eu entrei para a casa de Deus, eu ficava esperando ansiosamente que as portas se abrirem. Quando as portas se abriam, eu sempre estava lá. Porque estar adorando ao Senhor é o que nos sustenta. Às vezes ficar assistindo, é legal assistir séries, eu amo assistir séries, mas se a gente viver assistindo séries, a série não vai nos sustentar. Principalmente quando o dia mal chegar. Então, às vezes, a gente tem que sacudir, falar assim, não, eu estou cansado, mas eu vou para lá porque o meu Deus tem algo a falar comigo. E todas as vezes que eu vim para a casa de Deus, Deus sempre falou comigo. Nenhuma vez eu entrei e saí daqui sem que Deus tivesse falado. Amém? Então, venham para os cultos, programe-se para estar na casa de Deus. E nós hoje aqui temos algum visitante que veio aqui pela primeira vez. Alguém aqui, a primeira vez aqui no culto de mulheres. Tem alguém aqui? Eric e Ana Alexia, aqui, duas visitantes. Muito bom ter vocês aqui. Amém? Olha, a Érica é missionária, hein? Aí, Érica. Que bom ter você aqui, ter a Ana Alexia. Manda um beijo para o pastor Laerte, amém? E aí, elas estão aqui e vão receber um presente da gente. E aí, como é que a gente recebe as nossas visitantes? Quem estiver perto, dá um abraço, dá um tchauzinho, se apresenta aí para a Érica e para a Ana Alexa. Amém? Então, nós vamos agora para o momento do ofertório. É um momento importante, porque é um momento em que a gente traz os nossos dízimos, as nossas ofertas diante do altar do Senhor. As irmãs vão estar passando com envelope. Quem quiser pegar um envelope, pode pegar. Outra, eu sempre faço isso, eu sempre pego o envelope e guardo na minha Bíblia. Eu sempre tenho um envelope na minha Bíblia. Porque, às vezes, eu preparo em casa e trago. Né? Eu preparo e trago. Então, pode pegar envelope, não tem problema, guarda na Bíblia. Quem não for entregar hoje, pode pegar, as irmãs dão o envelope. Quem precisar. Tem as irmãs também que estão com as maquininhas, a Ana Paula e a Karina. Quem quiser fazer oferta da dízima, elas estão ali com as máquinas. Amém?
É só levantar as mãos. E agora nossas irmãs também vão estar passando com a salva. Quem quiser pode depositar. Amém. Vocês podem louvar. Teus males salva e te abençoas dos altos céus. Porque te abates, minha alma, porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, não. Deus espera no Senhor, porque bem cedo Jesus virá. Glória a Deus, vamos orar. Ó Pai amado, Pai querido, louvado e engrandecido é o Teu nome. Senhor, estamos aqui entregando, Senhor, as ofertas de amor do Teu povo. Senhor Jesus, que Tu possas abençoar, Pai, todos, Pai, os que puderam nessa manhã ofertar, como também aqueles que não puderam, mas também sentiram no coração, Senhor. Que todos, sem exceção, venham ser abençoados, Pai. Senhor, esses são os recursos que entregamos para Ti, Pai, para que a Tua obra seja feita, Pai. Que Tu possas abençoar, Senhor, esses recursos. E desde já, Pai, eu Te agradeço pela oportunidade de ofertar. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, amém. Glória a Deus. Ah, irmã, aqui, peraí. Deixa eu fazer isso. As ministras podem já vir para cá, para sentar, para assistir. Não precisa ficar aí em pé, não, tá? Quando acabou o serviço, é hora de receber do Senhor. Amém? Amém. Então, hoje, eu convidei uma irmã de fé para estar aqui, para trazer a palavra de Deus. Vem, Karen. Que Deus te abençoe. Amém. Fabiana, vem aqui, ora pela Karen, por favor. Já orei lá dentro, mas agora a Fabiana vai orar. Amém, Deus. Estenda suas mãos para cá, igreja. Louvado seja o Teu santo e grande é o Teu nome, Deus.
Ó Deus amado e Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, pela vida da Karen, te agradecemos, Senhor, por esse vaso, Senhor. E te pedimos, ó Deus, que o seu Espírito Santo venha, Senhor, e se manifeste através desse vaso, ó Pai. Usa, Senhor, conforme a tua boa, perfeita e agradável vontade, Senhor. Manifesta a tua graça através da vida dela, Senhor. E que tua palavra não encontre impedimentos para chegar aos nossos corações, ó Deus. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Obrigada. Bom dia, irmãs, a paz do Senhor. Hoje eu sempre falo que, para quem trabalha fora, né? Sábado é maravilhoso. Eu, particularmente, amo estar aqui aos sábados para receber um pouco de Deus para a gente, principalmente nós mulheres, né? E eu gostaria de convidar vocês a abrirem na Palavra de Deus em Mateus 25, 14 ao 30. É bem conhecido. Não sei vocês, mas Deus já está falando comigo desde da abertura no Salmo. E nos louvores também, Deus tem falado de forma tremenda. Vamos lá? A parábola dos talentos. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2, a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um deles. E então partiu. O servo que tinha recebido 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que tinha recebido 2 ganhou outros 2. Mas o servo que tinha recebido 1 talento, saindo, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de contas com eles. Aproximando-se o que tinha recebido 5 talentos, e entregou outros 5, dizendo: O Senhor me confiou 5 talentos, eis aqui outros 5 que ganhei. O Senhor disse: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. E aproximando-se também o que tinha recebido 2 talentos, disse: O Senhor me confiou 2 talentos. Eis aqui outros 2 que ganhei. Então o Senhor disse: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. Chegando por fim, o que tinha recebido 1 talento, disse: Sabendo que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta aonde não espalhou, fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. Aqui está o que é seu. Mas o Senhor respondeu: Servo mau e preguiçoso, você sabia que eu colho onde não plantei, ajunto onde não espalhei? Então você deveria ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Portanto, tirem dele o talento e deem ao que tem 10, porque a todo o que tem mais será dado, e terá em abundância, mas o que não tem, até o que lhe tem será tirado. Quanto ao servo inútil, lancem-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Vamos orar? Amém. Amado Deus e Pai, louvado e engrandecido seja teu nome, Senhor. Pai amado e querido, que essa palavra, Senhor, venha encontrar um solo fértil, Senhor, nos nossos corações, Senhor. Que possamos, Senhor, entender, Senhor, o que Tu queres para falar conosco, Senhor. Porque aqui, Senhor, é uma casa Tua, é uma casa onde o Senhor Deus fala. Não são homens nem mulheres, mas é o Senhor Deus. E eu te peço, Senhor, abençoa a manhã de hoje, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãs, essa passagem, na verdade, esse capítulo, né, Mateus 25, ele, na verdade, é Jesus falando, através de 3 parábolas, sobre a volta dele. E ele vem explicando em forma de parábola, porque naquela época era mais fácil de entender, as pessoas tinham mais facilidade, e ele trazia para a realidade daquele povo. E a primeira parábola que ele fala é das 10 virgens, né, muito conhecida também, que ali ele diz que nós devemos estar prontos a qualquer momento, porque a gente não sabe nem a hora, nem o dia, nem como ele virá.
mas a gente sabe que ele voltará. Amém? A segunda parábola é dos talentos, que a gente vai mais profundamente, e a terceira é da separação dos bodes e ovelhas, que também conhecida como o grande julgamento. Então, a palavra de Deus, ela é viva, ela fala todos os dias com a gente. E hoje, muito interessante, que quando começou a abertura, né, que a Adriana começou a falar de gratidão, eu falei, Senhor, como é bom, né? Que a gente recebe a parábola, na verdade, os talentos, são presentes de Deus para a gente. E a gente tem que ser grato todos os dias. E como é que a gente faz para mostrar para Deus a nossa gratidão? Em amor, em fazer a obra dele, em fazer prosperar o reino de Deus. Então, assim, eu achei muito interessante a gratidão. E nos louvores também falando que a gente tem que entregar a nossa vida a Deus. E a nossa vida, ela é um presente de Deus. Então, eu dividi esse texto em duas partes. A primeira parte é a entrega dos talentos. Na história contada por Jesus, um homem rico deu a seus 3 servos diferentes quantidades de talentos, de acordo com a habilidade de cada um deles. Os 2 primeiros servos investiram o valor dobrando os seus lucros, enquanto o terceiro simplesmente enterra o talento. Naquela época, talento era questão financeira, ela era comparada a dinheiro. E aí eu pesquisei, um talento naquela época, ele equivalia a entre 25 e 35 quilos de ouro ou prata. O quilo do ouro hoje, gente, eu não vou ficar fazendo aula de matemática aqui não, tá? Mas o quilo, só para vocês terem noção da valiosidade de um talento. 1 quilo de ouro hoje equivale a R$ 303.570. Vocês imaginam quanto custava 35 quilos de talento? 10 milhões de reais e mais um pouco. Então, não é pouco dinheiro. Não é. Então, assim, a gente tem que entender que os talentos de Deus, eles são valiosos demais. Quando Jesus fala aqui na parábola, ele está enfatizando a valiosidade, porque, assim, nós, seres humanos, a gente valoriza as coisas por questões financeiras, né? A gente calcula, por um carro que custa, sei lá, 50 mil, um carro muito valioso. Um carro de 5 mil não é tão valioso. Então, a gente compara que é de valor assim. Então, você imagina, um talento também, tem estudiosos que dizem que é um salário de 15 anos de um trabalhador comum. Então, o que a gente tem que entender, gente, é que quando Deus faz isso, quando Deus nos dá os talentos, é para a gente colocar na obra dele. Ele dá o talento para algumas pessoas cantarem. É um talento, é um dom. Na verdade, a gente pode transformar a palavra talento em dom. São dons que Deus nos dá. Deus nos dá o dom de cantar. Algumas pessoas sim, outras não. Mas a gente pode aprender. Tem aulas, tem coisas que a gente pode fazer para aprender, para colocar na obra de Deus. Para algumas pessoas pregar, para algumas pessoas ficar na recepção, comunicar, trabalhar numa igreja da criança. E aí, assim, quando Deus dá esses dons, a gente sempre pensa no 1 Coríntios, né? Os dons espirituais. Não, só esses dons que servem. É o dom do Espírito, é o dom da cura, é o dom que só esse que serve na obra do Senhor. Mas não é verdade não, gente. Aí eu separei aqui alguns tipos de dons. Os dons espirituais, que é o que está lá em 1 Mateus 12, do 4 ao 11. Tem o dom de cura, o dom de profecia, variedade de línguas. E esse dom a gente pode pedir a Deus. O pastor já pregou aqui sobre isso. São dons que a gente pode pedir e Deus vai nos dar, de acordo com a nossa capacidade. Também é uma coisa que é muito importante que ele fala na palavra dele. Ele nos dá conforme a nossa capacidade. Deus não dá nada para ninguém que ninguém possa suportar. Tudo que ele dá, nós podemos suportar. Porque ele é o Senhor que nos capacita. Ele é o Senhor que vai nos dar o discernimento, a sabedoria. Nós temos também os dons naturais. O nosso corpo é um dom natural. Nós temos aqui, quando tem peça de teatro, expressão de louvor. Quantas pessoas são abençoadas aqui, gente? Só nas meninas estarem dançando, você vê o agir de Deus ali. E isso é importante para a gente, porque é um dom ao nosso corpo. A gente pode levantar todos os dias, a gente pode andar,
A gente pode sair para pregar o evangelho todas as manhãs. A gente pode falar. Quantas pessoas não conseguem fazer isso? Pessoas que não conseguem levantar da cama, pessoas que não podem sair para fazer. Então, o nosso corpo, a gente tem que entender que ele é um dom de Deus. Ele foi dado por Senhor para nós, amém? Os 5 sentidos são dons de Deus. Tem pessoas que não podem falar. Nós temos a nossa amiga ali que é de Libras. Tem gente que não pode ouvir. E nós estamos aqui, nós podemos ouvir a palavra de Deus. Nós podemos falar, podemos levar a palavra de Deus para outras pessoas. Isso é um dom de Deus. Porque nós podemos, quando nós comemos, nós podemos abençoar pessoas falando, nossa, que maravilha, Deus te abençoe. Gente, isso são dons que às vezes a gente acha que, tipo assim, eu não tenho dom nenhum, eu não posso fazer nada. Nós podemos, com o nosso corpo, com a nossa palavra, a gente pode falar. Temos os dons, a gente também pode raciocinar, a gente pode aprender. Todos os dias nós aprendemos. Todos os dias, isso é um dom de Deus. Também tem os dons materiais. Por exemplo, as habilidades manuais. Tem gente que tem habilidade manual. E isso é um dom de Deus. E isso a gente pode trazer para o Evangelho. Quantas pessoas podem, por exemplo, fazer cursos de crochê? Você está ali dando aula para pessoas e falando da palavra de Deus. Você está ali agindo em nome do Senhor Jesus. Você pode fazer coisas e doar. Quantas pessoas doam? Fazem sapatinhos de criança e doam. Gente, isso é dom de Deus. Isso não é uma coisa assim, sem significado. A nossa saúde, porque quando nós estamos plenos de saúde, a gente trabalha na obra. Quando a gente está pleno, a gente consegue pensar. Quando a gente está bem de saúde, a obra de Deus flui. Então, isso é um dom de Deus na nossa saúde também. É a educação. Quando a gente resolve fazer uma faculdade, quando a gente resolve fazer um curso, isso é um dom de Deus. Deus é que nos capacita. Deus é que age em nós para que tenhamos aquele curso. Quando a gente pede, Senhor, quando a pessoa está no ensino médio, que está para se formar, fala, Senhor, o que eu vou fazer? Eu vou ser o quê? E Deus te direciona. Tem pessoas que nunca pensaram em ser, por exemplo, médicas. Nunca pensaram. Aí fala assim, não, vou fazer medicina. E vai lá, é um dom de Deus. Deus capacita. É a educação que Ele dá para a gente. E isso nós temos que colocar na obra de Deus. Porque Deus deu para nós. E Ele deu com um preço muito caro. Ele pagou um preço muito caro para dar isso para a gente. Então, todos esses recursos que chegam a nós são os talentos de Deus. E aí eu vou dar uns exemplos assim. Por exemplo, a pessoa que fez faculdade de pedagogia e virou professora. Nós temos aqui na igreja, Igreja da Criança, temos aula de batismo, futuramente voltaremos com aulas de ensinos avançados da palavra. Gente, pessoas se formarem professoras, são dons que podem colocar em prática na obra. E isso será multiplicado. Hoje eu vejo na Igreja da Criança, por exemplo, crianças que eu vi no berçário, hoje dando aula na Igreja da Criança. Gente, isso é tremendo, porque alguém lá atrás colocou esse dom à disposição da obra. E as crianças viram isso. Outra coisa, as pessoas veem você colocando o seu dom em prática, elas querem aprender. E todo mundo, gente, é capaz de aprender. Todo mundo é capaz de aprender alguma coisa, porque é um dom de Deus o aprendizado. A sabedoria, a inteligência, isso é um dom de Deus. E a gente tem que colocar isso em prática. Também, por exemplo, cozinhar. Cozinhar é uma coisa assim, muita gente sabe, muita gente não sabe, mas é um dom de Deus. Por quê? A comida traz amor. E Deus é amor. Quando você come uma comida, quando você era criança, e aí depois de muito tempo você come essa comida de novo, você tem uma coisa chamada memória afetiva.
Gente, é uma coisa que, assim, quando você vive, é tremendo. Então, isso é um dom de Deus. Cozinhar com alegria. Porque dizem que quando você cozinha, você está levando amor para as pessoas, né? Então, assim, é você colocar o amor em prática. O amor de Deus em prática. Cozinhar é um dom de Deus. E, gente, tem tantas pessoas que cozinham tão bem, que podiam estar também agregando na obra, e não estão. Comunicação. Tem pessoas que falam muito bem, tem pessoas que não gostam de falar com pessoas, tem pessoas que são tímidas. Mas quem consegue comunicação, gente, ficar naquela recepção, ficar apertando a mão das pessoas, é maravilhoso. Eu já trabalhei ali e, assim, gente, às vezes você não precisa falar nada. Num aperto de mão, num sorriso no rosto, às vezes tem gente que chega ali com uma carga tão grande, eu costumo dizer que é um caminhão de lixo, né? Que veio da semana, problemas na família, problemas em casa, problemas de tudo. E quando entra ali, e uma irmã e um irmão aperta a mão e dá um sorriso, gente, aquilo muda a vida das pessoas. Tem gente que vem e fala assim, eu cheguei aqui destruído, mas a irmã ali falou comigo. Isso é um dom, o dom da comunicação, o dom da empatia, o dom do amor. Porque Deus dá para todos nós. E nós temos que entender a nossa capacidade, nós temos que receber a capacidade de Deus. Porque nem todo mundo tem a capacidade de ficar ali, segurar, apertar a mão das pessoas, não. Mas, gente, isso é... Quem trabalha, foi o que a irmã Adriana falou aqui sobre os hospitais. Quem trabalha no ministério sabe o que é. É maravilhoso. E não muda a sua vida da pessoa, não, muda a nossa também. Porque, às vezes, você está ali, assim, meu plantão, né, tem que vir, né, porque isso acontece demais, gente. É meu plantão, né, tem que vir, então está aqui. Aí está ali esperando, Pai do Senhor, irmã. Pai do Senhor, irmão. Mas quando você, às vezes, vem uma irmã e fala assim, a paz do Senhor. Gente, aquilo inunda o ambiente. Aquilo dali te transforma, aquilo dali te modifica. E você sai outra pessoa. Mas tem um talento, um dom que Deus dá, que na parábola ele deu separadamente, né? 5 para 1, 2 para 1 e 1 para 1. E aí você fala assim, pô, Deus não ama todo mundo igual? Ele ama, sim. Só que ele conhece a capacidade de cada um. Só que tem um talento que todo mundo tem. Ninguém pode dizer que não tem aqui, porque todo mundo tem. A vida. A nossa vida é um dom de Deus. A nossa vida, ela está aqui para glorificar o nome dEle. Quando nós cantamos no início, que eu até anotei aqui, eu entrego o nosso viver, eu entrego a minha vida para Deus, porque Ele me deu a vida dEle. Gente, vocês têm noção que Deus deu a vida dEle para a gente? E Ele não cobrou, e Ele não pediu nada em troca, Ele só pediu que a gente retribua a vida para Ele. Ele deu os talentos dEle para nós. E o talento principal que Ele deu é a vida. E a gente não pode negligenciar, porque é um dos dons mais valiosos. Então, assim, a vida que Deus nos dá, ela é o maior talento. É um privilégio, hoje, a gente poder falar assim, eu tenho uma vida na presença do Senhor. E eu não posso enterrar a minha vida. A vida, a gente não pode enterrar. Às vezes, a gente enterra por coisas tão pequenas. Às vezes, a gente deixa de fazer a obra do Senhor por coisas tão pequenas. Eu até separei aqui alguns exemplos. Tem gente que deixa de viver e de colocar a vida nas mãos do Senhor, que elas enterram, por alguns motivos. Medo, frustrações, decepções e, nos dias de hoje, a comparação. Hoje as pessoas se comparam. Hoje as pessoas falam, fulano tem, eu não sou igual a ela, não vou, enterro o talento. Olha, vivi coisas, enterro o talento. Tudo hoje é motivo para enterrar a vida. Hoje as pessoas estão colocando a vida sempre, não, eu não consigo, eu não sou igual, eu não vou fazer. Gente, Deus deu a vida para a gente viver. Amém?
Então, vamos lá. Por exemplo, o medo. Algumas pessoas têm medo de errar. E aí, enterra o talento. Pô, eu não vou fazer isso não, porque eu posso errar, e aí eu vou ser chamada a atenção, eu vou enterrar. Gente, errar faz parte da vida. Todo mundo erra, todo mundo tropeça, todo mundo... E a gente não pode enterrar. Hoje, com a internet, as pessoas são muito perfeitas, né? Então, você vê ali, pô, a pessoa não erra. A pessoa está sempre... E a gente é muito pelo que vê também, né? Você vê a pessoa toda arrumadinha assim, você fala assim, nossa, a vida dessa pessoa é perfeita, não posso, eu não vou errar, eu não posso errar, eu não tenho esse direito de errar. Nós temos o direito de errar, sim, e pedir clemência e misericórdia do Senhor, porque Ele é o único que pode nos perdoar de todos os nossos pecados. Frustrações. Pessoas que passam por uma situação que deixou frustrada, como, por exemplo, uma entrevista de emprego. A pessoa foi lá, estudou, fez a faculdade, fez o estágio, fez tudo, aí vai fazer uma entrevista de emprego. Chega lá, faz a entrevista, não, depois eu entro em contato, aí não consegue aquele emprego. Pronto, eu não sou capaz. Eu estudei, para que eu fui fazer essa faculdade? Para que eu fui perder meu tempo? E aí essa frustração, o que ela faz? Ela enterra. Enterrou o talento que Deus deu no estudo, enterrou a vida, porque não faz mais nada, porque acha que não é capaz. Então, assim, gente, as frustrações não podem nos deixar desistir. Não pode deixar a gente enterrar o talento que Deus nos deu, a nossa vida principalmente, né? Decepções. Decepção, por exemplo, num casamento. A pessoa casou, teve um problema de traição. Não caso mais. Não quero mais isso para mim. Toda vez que eu casar, vai me trair. Gente, não pode ser assim. A gente não pode desistir. A gente não pode. Teve o problema, não teve mais solução, pede a Deus uma direção. Eu ouvi a irmã Terezinha falando sobre o testemunho dela no domingo, que ela pediu a Deus um marido que fosse um homem de Deus, que fosse um homem fiel, e Deus deu. Então, não desista, não enterre, porque o casamento também é um dom de Deus. Por quê? Quando você casa, para aquelas que querem também ter filhos e tal, ela casa, ela se torna uma esposa. Uma esposa é um dom de Deus, porque a esposa, ela controla as coisas da casa. Então, a gente não pode enterrar isso. Ser mãe é um dom de Deus, porque pensa o seguinte, você é mãe, aquela pessoinha pequenininha vai crescer e vai se tornar, se for uma mulher, uma mãe, e ela vai seguir os seus exemplos. Se for um homem, vai ser um pai, que vai seguir os exemplos do pai, se estiver nos caminhos do Senhor. E ali você está criando uma família, você está criando pessoas, e isso é dom de Deus. Nem todo mundo tem capacidade para isso, mas Deus dá, e principalmente para quem pede. E as comparações? Essas hoje em dia, então, estão assim no auge. Então, é top 10, né? Todo mundo se compara com todo mundo. Gente, é impressionante. Eu estava conversando com meu marido esses dias, eu estava acho que foi no metrô. Todo mundo é igual. Todas as mulheres hoje em dia estão assim, unha postiça, comprida. Cílio, comprido. Marquinha de biquíni de faixa. Mas, gente, é tudo caricatura. Parece que saiu daquelas maquininhas de fábrica, que sai aquele monte de gente igual. Todo mundo se compara. Gente, ninguém é igual a ninguém. Deus deu um dom para cada um de forma individual. Deus deu para cada um um jeito de ser individual. E a gente não pode, nós não podemos nos comparar com as outras pessoas. Entendeu? A gente pode, assim, pegar alguma coisa que alguém faz, pô, aquela pessoa faz um negócio interessante, vou. Aquilo ali a pessoa faz, eu não curto muito, não. Isso aqui eu vou fazer. Mas eu quero ser igual a fulana. Nossa, aquela pessoa ali é uma benção, eu quero ser igual a ela. Gente, ninguém é igual a ninguém. A gente não pode. Porque no momento que a gente começa a se comparar, a gente começa a se frustrar.
a gente começa a se decepcionar. Por quê? Porque a gente vê que aquela pessoa não é aquilo tudo. A gente vê que aquela vida daquela pessoa não é aquela Coca-Cola toda que a gente imagina. Então, a gente começa a ter frustrações, decepções, porque a gente começa a se comparar. E no momento que a gente se compara, acontece tudo isso. Então, assim, nós não podemos, porque quando a gente começa a se comparar, a gente enterra o talento. A gente deixa de fazer. Por quê? Pô, fulano fala melhor do que eu não vou fazer, não. Pô, fulana faz, eu vou fazer? Eu não vou fazer nem igual. Gente, eu uso um termo que é muito interessante, que eu falo o seguinte: se alguém fez, eu também posso. Lógico, a pessoa é profissional naquilo, a pessoa faz aquilo dali como ninguém. Ela vai fazer em 15 minutos, eu vou fazer em uma semana. Mas eu vou fazer. Por quê? Eu vou estudar. Eu, por exemplo, não canto, mas eu quero cantar. Eu vou fazer aula de canto. Eu vou buscar me capacitar para poder fazer aquilo. Mas eu não vou ser igual a uma pessoa que nasceu com um dom natural, com um talento natural. Eu vou ficar parecida, mas não vou ser igual. Mas eu não posso me comparar, porque se eu me comparar, eu caio. E se eu cair, eu perco as bênçãos de Deus, porque Deus deu um talento para todo mundo e deu para outros muito mais, que também serão cobrados, como ele diz ali. Né? E outra coisa também, hoje existe uma coisa que é a palavra de desânimo dos outros. Gente, isso é demais. O que acontece? As pessoas vivem as frustrações dela, porque às vezes não conseguem, por algum motivo na vida, e elas tentam trazer essa frustração para você. Aí você chega todo animado, né? Por exemplo, isso acontece muito para quem vai se formar, vai fazer faculdade. Eu vou contar essa história porque eu conheço essa história. Por exemplo, a pessoa chega, terminou o ensino médio, aí fala para a mãe e para o pai assim: eu vou fazer faculdade de arte. Aí o pai e a mãe olham assim. Isso aconteceu, tá, gente? Eu tenho uma amiga minha que ela e o marido são engenheiros. E eles tiveram 2 filhos. O mais velho fez engenharia, igual o pai e a mãe, feliz da vida. A menina falou assim: eu quero fazer faculdade de arte. Aí o pai olhou assim e falou assim: a mãe, pode fazer, minha filha, nós vamos te apoiar. E ela fez a faculdade de arte, fez a faculdade pública. Na época, teve todo mundo ficou assim: mas você é maluca, ela vai passar fome. Como assim? Vai ser o quê? E aí ela foi, e a menina teve a base familiar, teve o apoio da família, da mãe, do pai. Na época abriu, isso já tem muitos anos, um concurso para ser alguma coisa dentro do Museu Nacional. Ela passou, só tinha uma vaga. Ela passou. Então, assim, Deus capacita. Deus coloca no seu coração. E você vai se preparar. Então, assim, às vezes as pessoas vão falar para você: você vai passar fome com isso. Você vai ser o quê? Você vai ser o quê? Aí também, por exemplo, a pessoa fala assim: vou fazer, tirar carteira de motorista. Fiz 3 vezes a prova, reprovei, difícil, tem que fazer o tal da baliza, tem que olhar para o retrovisor, tem que passar o freio, tem que fazer não sei o quê. Aí, isso você desistia, não vai não. Gente, isso também não é legal. Concurso público. A pessoa fala assim: não, vou fazer um concurso público muito bom, vou fazer. Esse aí, difícil, 900 pessoas por vaga. Você não vai conseguir passar, não. Tem gente que está preparando tempão, você nem vai fazer. Gente, pelo amor de Deus, palavras de desânimo pertencem aos outros, não a nós. A gente tem que pegar os nossos planos, os nossos projetos e colocar diante do Senhor e falar: Senhor, eu entrego nas tuas mãos e o que o Senhor quiser que eu faça, eu farei. Existe um louvor que eu gosto muito que fala sobre isso: não conte os seus planos para os outros, conte para Deus. Porque Deus é o Deus capacitador. Deus é o Deus que deu o talento para a gente ser capaz, nós sermos capazes de fazer realmente um concurso e passar. Quando eu falo assim: 900 pessoas para uma vaga, eu só quero uma vaga. Não preciso. Só quero aquela vaga, só tem aquela vaga, eu quero ela, é para mim. E você vai pedir a Deus e Deus vai te capacitar. Mas não deixe, porque quando a gente ouve essas palavras de desânimo das pessoas, a gente enterra nossos talentos. A gente não coloca os nossos talentos na obra. A gente não vive isso. Porque a gente começa: não vou fazer isso não.
Isso não é para mim, não. Isso é dos outros. E aí vem, assim, a segunda parte, que é, para mim, assim, é uma parte muito tremenda, né? Porque é quando o homem rico volta. Quando Jesus voltar. Porque ele vai voltar. Quando o homem rico retorna, ele chamou seus servos para prestarem contas dos talentos que foram confiados a eles. O homem ficou satisfeito com os 2 primeiros servos, que multiplicaram os seus talentos, mas condenou o terceiro, que desperdiçou a sua oportunidade, enterrando o talento recebido. Esconder um dom que nós recebemos de Deus é considerado um descaso para o Senhor. A gente está dizendo para Deus assim, eu não quero isso, eu não gosto disso, eu não vou fazer isso. Gente, foi Deus que deu, não sou eu quem vou chegar para Ele e falar assim, eu não quero isso não. Deus deu esse talento para cada um, e eu não posso enterrar, eu não posso simplesmente jogar ele fora, ou dizer que não vou fazer, porque Ele vai voltar e Ele vai cobrar de todos nós o que nós temos feito com os talentos que Ele nos deu. Ele vai cobrar. E como diz na palavra, quando Ele cobrar e a pessoa não tiver para entregar, Ele vai lançar fora. E ninguém aqui, eu acho que quer que seja lançado fora, né? Então, assim, o que temos para apresentar para Deus? Quando Jesus andou entre nós aqui, Ele disse antes de ir embora aos seus discípulos, vão e preguem o Evangelho. Em Marcos 16, 15, Jesus disse assim, e disse-lhes, vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Aí eu volto lá no início, quando eu falei, como é que nós iremos pregar o Evangelho? Com o nosso corpo, que é um dom que Deus nos deu, com a nossa boca, que nós falamos, com o nosso aprendizado, porque nós aprendemos a palavra de Deus. Então, veja, tudo está ligado, tudo está conectado para que a obra de Deus seja multiplicada, que a palavra de Deus seja enviada, porque Jesus mandou. Também ele disse lá em Jeremias 29, 4, 7, quando o povo foi levado para a Babilônia cativo, Deus falou através de Jeremias assim, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados, que eu, Deus falando, eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas e morem nelas, plantem pomares e comam o seu fruto, casem e tenham filhos e filhas, e escolham esposas para os filhos de vocês, e deem as suas filhas em casamento, para que tenham filhos e filhas. Aumentem em número e não diminuam aí na Babilônia. Procurem a paz da cidade para onde eu os deportei, e orem por ela ao Senhor, porque na sua paz vocês terão paz. Por que Deus falou isso para o povo? O povo estava indo para um lugar hostil. Babilônia não era o lugar deles. Só foram levados os mais inteligentes, os mais ricos, para uma terra onde eles adoravam outros deuses. Eles estavam com medo? Estavam com medo. Estavam decepcionados porque estavam indo? Estavam frustrados porque tiveram que largar as suas coisas? Mas Deus não mandou que eles vivessem e que lá eles não enterrassem o talento deles? Porque eles foram para um lugar onde eu falei aqui, onde tinha medo, frustração, decepção, comparação, porque era um povo totalmente diferente, era um povo rico, era um povo... E eles se comparavam e eram comparados. E eles foram. Mas Deus mandou, vivam de forma diferente, não enterrem seus talentos, multipliquem-se, casem-se, plantem, prosperem, porque naquela terra eu vou fazer o meu povo também prosperar. Então Deus fala em todos os momentos que a nossa vida, os nossos dons foram dados por Ele, mas não para serem enterrados, mas para serem prosperados. E aí, Deus,
para concluir aqui assim, Deus nos dá dons e nos capacita. Ele espera que usemos todos esses dons na obra dele. Gente, quando você se converte, quando nós nos convertemos, é muito bom sentar no banco. É muito legal ficar aqui, assistir o culto, pegar, ir embora. Mas Deus não quer só isso da gente, não. Deus não quer, porque no momento que você só fica sentado no banco e depois vai embora, você está enterrando os talentos de Deus. Você está deixando o que Deus tem para você e para você multiplicar na obra dele serem enterrados quando a gente fica sentado. Quando a gente não trabalha na obra dele. Quando a gente não vive a obra dele. Então, assim, nós não podemos deixar os talentos de Deus serem enterrados, porque ele foi pago pelo sangue de Cristo naquela cruz. Ele deu a vida dele. Ele morreu por nós. E aquilo não foi em vão. Aquilo foi para que a gente possa ter vida. E vida em abundância. E como é que você quer ter vida em abundância se você não vive para Cristo? As pessoas estão querendo ter vida, mas para viver para quem? Para viver para o banco? Para viver para o medo? Aí eu tenho vida em abundância, eu creio que Jesus é meu Senhor e Salvador, mas eu não vou para a igreja hoje à noite, não. Por quê? Eu ouvi uns tiros ali. Amém, Jesus, está vendo? Está tendo tiro, não vai. Mas não é todo dia. Ah, então não vou de manhã, não, porque está muito quente. O sol, chegou o verão, eu não vou de manhã, não. Ih, mas está chovendo muito hoje. Ih, está chovendo, não vou também, não. Então, para que quer ter vida em abundância com Cristo? Gente, quando nós estamos aqui, reunidas no meio do povo, Deus habita. Eu não sei vocês, mas eu senti muito forte hoje a presença de Deus aqui neste lugar. E este lugar aqui é para Deus. Não é para nós, é para Deus, mas é para que nós tenhamos comunhão com Ele. E para que tenhamos comunhão, nós precisamos colocar os nossos talentos para Ele também. Porque esses talentos são dele, não são nossos. E quando Ele voltar, Ele vai cobrar de cada um. Ele vai botar cada um sentado e vai falar assim, o que você fez para a minha obra? O que você fez em prol do meu nome? Ele vai cobrar. E o que nós temos para falar para Ele? Não, Senhor, eu não fui não, porque a irmãzinha fazia melhor do que eu, né? Aí eu não fiz, deixei ela fazer. Não, eu vou fazer junto com ela. Eu vou ajudar, eu vou auxiliar. Então, assim, gente, nós temos que entender que o propósito de Deus para a nossa vida é que nós possamos fazer a obra dele funcionar com os talentos que Ele nos dá. Pode ser um, podem ser dois, podem ser três, podem ser quatro, podem ser 5, pode ser 1000. Tem gente que faz várias coisas, fala muito bem, canta muito bem. É uma coisa. Eu não vou me comparar com aquela pessoa, eu não sou nem igual, né? Tem gente que fala bem, canta bem. Gente, a pessoa, você olha a pessoa assim, a pessoa vem até com a luz, assim. Não sou igual a ela, mas eu quero ser uma pessoa que vou agradar a Deus. A única pessoa a quem eu quero agradar nessa vida é Jesus Cristo. Eu não estou aqui para agradar pessoas, eu estou aqui para agradar a Deus. Porque Deus é o único que olha por mim. Quando eu me tranco naquele quarto, me ajoelho e oro para Ele. A irmã Adriana falou aqui que às vezes a gente tem momentos na vida que a gente não consegue falar com Deus, né? Está tão preso assim, o dia está ruim, a vida está ruim. Eu falo com meu marido que às vezes eu converso com Deus como se Ele fosse uma amiga, né? Um amigo. Porque você às vezes não tem nada para falar com Deus, né? Ah, não estou conseguindo orar. Aí tu liga para uma amiga, você fica 1 hora no telefone com a pessoa. Gente, por que você não ficou 1 hora conversando a mesma coisa com Deus? Então, às vezes, eu estou assim, muito angustiada, eu entro no quarto, eu olho assim, Senhor, hoje está puxado, hoje está difícil, e eu converso com Ele, porque eu creio que Ele é meu amigo. Ele é meu amigo. Ele me salvou. Eu sei que eu fui salva por Ele, porque Ele me tirou de onde eu estava e me trouxe para aqui. Ele me trouxe para perto dEle. E é com Ele que eu converso, é com Ele que eu me abro, é com Ele que eu falo tudo que eu tenho vontade de falar. Eu falo para Ele. Aí você vai falar, nossa, Deus merece isso? Não merece, mas Ele ouve. Não sei se Ele merece, mas que Ele ouve, Ele ouve. E aí,
que nós temos que fazer? Nós devemos multiplicar o que nós recebemos. Nós devemos passar adiante o que nós recebemos. Seja na vida profissional, seja na vida secular, na vida da igreja, nós temos que colocar. Nós devemos trabalhar com zelo também na casa de Deus, com responsabilidade, investindo bem o que nós recebemos. Quando a gente vai para um ministério trabalhar, a gente tem que ter consciência que quando a gente dá um nome para o líder do ministério, vou trabalhar na igreja da criança. Trabalhar na igreja da criança, você é uma professora lá na igreja da criança. Aí a coordenadora vai fazer uma escala. Mas hoje eu não estou afim de ir, não vou. A coordenadora vai colocar outra pessoa, vai dar o jeito dela e a obra vai acontecer. Com ou sem você, vai acontecer. Só que quando você dá seu nome, você não está dando para o líder do ministério. Você está dando para Deus. Porque aquele ministério é do Senhor. Aquele ministério não é nosso. Então, quando você falta, você não falta com o líder. Você falta com Deus. Porque quando você faz um acordo com Ele, você faz uma aliança com Ele, é com Ele que você depois vai ter que responder. É com Ele que depois Ele vai cobrar. Por que você não foi no dia que você falou que ia trabalhar na minha obra, você não foi? Estava muito quente naquele dia. Ia ter uma estreia de um filme. Olha, eu não podia perder a estreia do filme, então não fui. Aí eu falei para a líder lá do ministério que eu não ia, porque estava com dor de cabeça. Mas Deus sabe. E Deus vai cobrar. Então, quando a gente for trabalhar na obra de Deus, que a gente for colocar o nosso dom à disposição do Senhor, porque esse dom não é nosso, é dele, porque Ele vai cobrar de volta, é para Ele. Não é para a gente, não é para os líderes, não é para ninguém, é para Deus. Então, a gente tem que trabalhar com zelo, com sabedoria, porque a gente vai prestar contas. Eu queria deixar 4 aplicações para a gente nessa manhã de hoje. A primeira é a seguinte: devemos entender que temos aptidões e somos capacitados para termos essas competências, e que é nos dada por Deus. Então, uma primeira coisa que a gente tem que levar hoje aqui é que essas aptidões que nós temos, Deus nos capacita, Deus nos dá. E a gente tem que entender que isso vem dele, não é do homem. Muitas das vezes, às vezes você faz coisas e você fala assim, gente, eu jamais faria isso. Eu não tenho capacidade para pensar nisso. Mas você não tem mesmo, não. Eu também não tenho mesmo, não. Quem tem é Deus. Aí Ele vai lá e empresta um pouquinho para a gente. Vou liberar um pouquinho aqui desse dom aqui para você fazer a minha obra. Então, isso a gente tem que entender, que essas aptidões e essas capacidades são dadas por Deus. A segunda coisa, tudo isso devemos ser intencionais em tudo isso, fazendo tudo para a glória e para glorificar o nome de Deus. Não podemos negligenciar os nossos dons. Gente, quando você recebe um dom, você não pode negligenciar, não pode deixar de lado, não pode enterrar. Às vezes eu escuto pessoas falarem assim, mas eu tenho tanto medo de fazer isso, eu não vou fazer não. Gente, Deus é que capacita, Deus é que nos dá a direção, Deus é que diz o que nós devemos fazer. E a gente não pode negligenciar isso, não. Terceiro, devemos trabalhar com responsabilidade, investindo a nossa vida e os dons que Deus nos deu na sua obra, através da sua palavra. Com a palavra de Deus, a gente consegue. Tudo que a gente fizer, tudo que a gente for colocar em prática na obra de Deus, a gente ora e fala, em seu nome, Jesus. E Ele vai nos direcionar. Quarto é um pouquinho grande. Todos os dias temos que prestar, pois um dia teremos que prestar contas a Jesus. Cristo dá a cada um de nós uma missão, um talento de acordo com a nossa capacidade. Todo mundo aqui tem uma missão dada por Deus. Todo mundo. Umas missões um pouco mais complexas,
impossíveis, né? Tipo, missão impossível. Outros, mas missões que também são impossíveis, dependendo da nossa capacidade. Que às vezes, para uma pessoa, você fala assim, pô, uma pessoa não consegue fazer aquilo ali. Mas para aquela pessoa, aquilo é difícil. Mas Deus vai capacitar, porque outra coisa também, Deus não dá nada para nós que a gente não consiga carregar. Todo fardo que Ele coloca sobre nós, Ele sabe o quanto nós podemos carregar. Às vezes a gente acha que já está difícil, mas Ele sabe que lá na frente, aquele fardo vai ser tirado de nós. Então, dentro do 4 também, para cumprir a missão que Ele nos dá, precisamos investir também os nossos recursos. Gente, o dinheiro também que se chega até nós é um dom de Deus. Porque eu conheço pessoas que têm formação profissional, pessoas que têm assim, uma profissão que dariam dinheiro e passa fome, porque não coloca na obra de Deus. A pessoa vai dizimar com o envelope assim, ó, o pastor puxando, parece que até aquele cabo de guerra, sabe? Vai dar, mas dá com uma raiva, não quero dar esse dinheiro. Gente, esse dinheiro pertence ao Senhor, porque Ele que te deu. Às vezes tem gente que não oferta na casa de Deus. Gente, aquele dinheiro, Deus dá, Deus tira. Ele te deu, Ele pode tirar também. Teve aí uma época que o pessoal que era acho que recebia pelo governo, né, começou a atrasar salário, atrasar pensão, e pessoas que recebem dinheiro alto, começou a ficar sem dinheiro. Porque Deus dá, Deus tira também. Então, assim, os nossos recursos financeiros também são dons de Deus. Que eu conheço gente que não tem profissão, não tem emprego de carteira assinada, né? Mas recebe um bom salário, porque faz o seu salário, e vem aqui entregar com prazer. Vem aqui e falar, Senhor, eu estou te entregando o que te pertence, e ainda estou te dando mais um pouco, porque o Senhor me deu além do que eu precisava, do que eu merecia. Então, gente, os nossos recursos financeiros também são dons de Deus. E a gente tem que colocar ele também em prol da obra. Porque a obra, também, muitas vezes, a gente está aqui, ar-condicionado, tudo direitinho, mas isso tem um gasto. E a gente tem que ajudar a obra de Deus. Então, precisamos investir os talentos que Deus nos dá também na obra em prol do reino. Então, eu vou deixar uma pergunta. Qual desses servos nós somos? Os servos que vão multiplicar os seus talentos? Ou o servo que vai enterrar o seu talento, ficar sentado no banco, acabou o culto, vou embora, não faz mais nada da vida. Só vem, assiste o culto e vai embora. Não é isso que Deus quer da gente. Deus morreu por nós naquela cruz, não para a gente ficar sentado no banco, mas Ele morreu para que a gente tenha vida em abundância, e essa vida em abundância é colocar no reino dEle, para trabalhar, colocar os nossos talentos para Ele. Então, não esqueçam de valorizar o dom que Deus nos deu. Amém? Amém. Irmãs, vamos orar? Fechem seus olhos. Amado Deus e Pai, louvado e engrandecido seja Teu nome, Senhor. Obrigada, Pai, por essa manhã. Obrigada, Deus, porque podemos estar na Tua casa, podemos estar aqui com saúde, podemos estar aqui com os nossos corpos, podemos estar aqui, Senhor, com os nossos sentidos e ouvindo a Tua voz. Podemos estar aqui abrindo os nossos lábios e proclamando as Tuas boas novas. Podemos abençoar a família de pessoas quando nós abraçamos uma irmã, quando nós desejamos a paz de Cristo. Obrigada, Senhor. Pai amado e querido, que nós tenhamos, Senhor, compreendido, Senhor, que Tu quer, Senhor, que os Teus filhos coloquem os seus dons em prol do Seu reino, para que o Seu reino, Senhor, seja multiplicado, que o Seu reino, Senhor, possa, Senhor, ter pessoas, Senhor, com disposição, com amor, Senhor, porque o Senhor é a Deus de amor. Então o Senhor quer que os seus filhos não enterrem seus talentos, porque o Senhor também é um Deus justo,
para quem enterrar seus talentos, nós já sabemos o que irá acontecer. E nós não desejamos isso, Senhor. Nós desejamos, Senhor, estar juntos com o Senhor na sua alegria. No momento em que o Senhor falar, venha, servo bom e fiel, participar da alegria do Senhor. Porque essa alegria estaremos sentados na sua mesa com o Senhor, participando de um banquete. Porque o Senhor é Deus fiel e é Deus justo, Senhor, para cumprir tudo o que o Senhor prometeu para nós. Pai amado e querido, abençoa o dia de hoje, abençoa as irmãs, abençoa, Pai, os alimentos que serão servidos ali atrás. Pai amado e querido, leva-nos, Senhor, de volta para as nossas casas, em paz e segurança, e que possamos, Senhor, amanhã estar aqui na sua casa, participando, Senhor, do domingo do Senhor, louvando, engrandecendo o teu nome, para todo sempre. Amém.